Bom, hoje a gente vai começar o capítulo 4, né? Que é um capítulo que ele fala sobre o conhecimento, né? É o conhecimento sobre o conhecimento. E Krishna vai falar várias coisas, né? Vários fatos sobre o conhecimento. E ele começa dizendo, né? Shri Bhagavan Vachya. Então, lembrando que essa linha aqui, ela é prosa, né? Você não entoa essa linha, tá? Então fica assim. Imam vivasvate yogam proktavanahamavayam vivasvam manave praha manurikshva kavit bravit. Aqui, ó, terminou com uma consoante. A palavra terminou com uma consoante. A outra começou com uma vogal. Você junta aqui, né? Proktavanahamava Proktavanahamavayam. Proktavanahamavayam. Lê tudo junto. Boa noite, Márcia. Então você lê tudo junto, tá? Então, Imam Vivasvate Yugam Tavanahamavayam. Cantando fica melhor, né? Se eu for falar falando, Proktavanahamavayam, fica mais enrolado. Então, então aqui a gente já sabe, né, que esse aqui é um dos nomes de Krishna, né? Também é alguns nomes aí, né, que a gente, alguns epítetos, na verdade, que a gente dá a pessoas de proeminência, né? Então, Bhavat, Bhagavat, são epítetos aí, são títulos, né? São tipo quase um pronome ali, nobre que a gente dá à pessoa, né? Muita gente fala Bhagavan. Aqui essa palavra Bhagavan, ela tá no nominativo singular, tá? Então, mas na verdade essa palavra ela é Bhaga, né, que quer dizer opulência, e o Vat, aquele prefixo, né, que quer dizer possuidor de, tá? Então é glorioso, ilustre, divino, adorável, venerável e tal. Tá? Então, Bhagavat, aquele que possui glória, aquele que possui divindade, né? Então, ele disse, né? O Vatya, ele disse, Imam Vivasvata Yogam Proktavam Nahamavyayam. Aí a gente vai achar o verbo, que na verdade é esse aqui, Proktavam, que é o quê? É pra, prefixo pra, mais a raiz uk, tá? Ou vak, tá? Mais a marca do particípio passado, mais o prefixo, sufixo vat. Então fica proctavam, que é, na verdade, proctavat. Então, pra quer dizer que dá um sentido diferente para a raiz, né? Vamos dizer, é praukta, né? Que o particípio passado dele, do vak, do uk, é ukta, né? Falado. Aí quando eu boto para ukta, fica o quê? A mais U no Sanji, né? Fica o procta. Então quer dizer o quê? Falado, declarado, tá? Anunciado, ensinado, mencionado, dito, falado, né? Endereçado a, declarado, né? Então ele está usando o prefixo vat, que quer dizer o quê? Aquele que fez a declaração, né? Aquele que tem dito ou declarado, tá? É o Proctavates. Então, por que aqui aparece Proctavam? Olha, mesma coisa aqui em cima, né? Nominativo singular,
E aqui também o nominativo singular. Então, essa marca final aqui, Proctavan, nominativo singular. Então, aquele que falou. Então, o que ele está falando, né? Bota assim, declarou, né? Porque está no passado, né? Ou declarado, né? Porque está no particípio passado, né? Essa é que teve declarado, né? E teve declarado, seria o pé da letra, né? Aí ele usa o pronome aham, né? Que é o eu, né? A base pronominal dele é o asmad. Asmad quer dizer eu, aham é o nominativo singular, né? Então, eu não está aí, né? Sou aquele que teve declarado. Aí vai ficar esquisito, né? Que declarou, ou ensinou. Então, aham, proctavam. Eu ensinei, ou eu declarei, ou eu falei. Eu falei, o que que eu falei? Aquilo que é o objeto da minha fala seria o quê? O acusativo, né? Então, o que que eu falei? Eu falei imam, eu falei yogam, eu falei avyayam. Eu não falei três coisas, eu falei uma coisa só, tá? Que tem esse atributo aqui. Esse aqui é só o pronome. Então, eu sou aquele que declarou o quê? Imam, yoga, mavyayam. Imam é o acusativo do idam, né? Imam, pronome, acusativo do idam. Então, o que que ele falou? Imam, tá? O objeto da fala dele. Então, eu sou aquele que declarou esse. Esse o quê? Yogam. Também está no acusativo, né? Acusativo e acusativo. Declarou esse, não vou traduzir, tá? Esse yoga que é avyaya, avyaya, que é eterno, que é imperecível, que é que não é dado à mudança, né? Imperecível, né? Que não declina, tá? Por que que ele diz isso, né? Eu sou aquele que declarou esse yoga imperecível, ou seja, imutável, né? Por quê? Porque a gente tem basicamente, né, trocar grosso modo, a gente tem o conhecimento sobre o objeto, né, que aí se divide nas ramificações física, química, matemática, né, biologia, nanotecnologia, né, todos esses conhecimentos são relacionados ao objeto para Curtin, tá? E qual é a característica da Prakrti? É guna. E o que que é guna? Guna é karma. E o que está envolvendo tudo isso aí? Tempo. Então, que é, qual é a característica desse objeto? Ele é mutável. Então, tudo que se você conseguir estudar tudo de medicina hoje, tudo, amanhã você já está desatualizado, amanhã já tem alguma coisa nova, né? Então, esse conhecimento sobre o objeto, ele é mutável. Isso não faz dele um conhecimento inferior. Ele é um conhecimento necessário para o estudo de Vedanta, tá? Porque o que é o estudo de Vedanta? É você conhecer uma coisa que você não conhece, por isso que você vai conhecer, através de outras que você conhece, né? Como se fosse um reflexo, um espelho, um contraste. Então, qual é o objeto do estudo do yoga? É Atma. E o que é Atma? Atma é Brahman.
E o que que eles são? Eles são o quê? A Vyaya. Ele é eterno, tá? Ele não sofre guna, não sofre ação de guna, do tempo. Ele não muda, ele não nasceu, não morreu, né? Ele não nasce, se desenvolve, envelhece e morre. Ele é sempre né? Tricala, né? No tempo tríplice, ele sempre é o mesmo. Então você pode aprender tudo sobre o Atman, amanhã não tem outra coisa a ser conhecida, né? Tanto é a pergunta da Upanishad, né? O que é aquilo que sendo conhecido torna tudo conhecido, né? Esse é Atman, tá? E Atman e Yoga é quase que sinônimos. Então eu sou aquele que declarou esse Yoga imperecível, né? Vivasvate. Vivasvate é Vivasvat. Tá? Vivasvat é o deus do sol, né? Se eu não me engano, que nasceu, que viveu há milhares de anos atrás, né? É o deus do sol, tá? Isso foi há milhares e milhares de anos atrás. Então eu sou aquele que declarou esse yoga imperecível a Vivasvat. Para botar Vivasvat no dativo, né, que é a Vivasvat, você coloca Vivasvate. Vivasvate é um dativo singular masculino, a Vivasvat. Então eu sou aquele que declarou esse jogo imperecível ao Deus do Sol, tá? Beleza. Então eu sou aquele que declarou esse yoga imperecível ao Deus do Sol. Beleza. Aí ele diz: Vivasvam manave praha. E aí o verbo está aqui, né? Praha, que é da raiz ah, que quer dizer dizer, né? Declarar também. Lembra aqui que esse cara aqui é o defectivo, né? Ou seja, ele não conjuga em todos os tempos, ele não conjuga em todas as pessoas, né? Ele só está no modo perfeito, ou seja, uma ação que foi falada e completada no passado. Então, ó, defectivo, né? O verbo defectivo são somente na terceira pessoa do singular, ahá, tá vendo? Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do plural, ahu. Segunda pessoa do singular, atá. E terceira pessoa do dual, ahatur. Ahatur, tá? Que quer dizer dizer. Então ele falou o quê? Aha. Como está no perfeito, é o quê? Falou. Só que ele usou o prefixo pra, que dá aquele sentido de mais solene, né? Vamos ver se ele acha. Então é isso aí, ó, declarar, né? Expressar, sussurrar. Então, falou ou declarou, tá? E é esse pra. Aí, beleza. Achou o verbo, né? Tá no perfeito passado, a ação que aconteceu totalmente no passado, tá? Ela não se repete no presente, como é o imperfeito. Então, declarou. Quem declarou? Aí a gente vai para o nominativo singular. Vivasvat, vou botar aqui no grammar. Viva, vivas,
Swat. Aí a gente manda declinar o nominativo, a gente vê aqui, ó, Vivasvam. Então, quem declarou? Vivasvam. Então, o Deus do Sol declarou. Declarou a quem? Manavi. Manavi. Que é quem? Só para você. Guru, né? No dativo, singular é o quê? Guravi. E mano, manavi. Tá? Então, dativo singular. A manavi. Declarou a mano. O mano aí, se eu não me engano, Brahma, mano. É Brahma mesmo, né? Que é a criatura pensante, né? Que é a mente de todo o universo. Que todo o universo saiu da mente dele. Então, declarou a mano. Então, eu, né, Krishna, eu declarei esse yoga imperecível a Vivasvat. Vivasvat falou a mano. E aí, Manu Ikshvakave Bravit. Então, Bravit, na verdade, é Abravit. Abravit é o verbo da raiz bru. Bru também é falar, né? Dizer, tá vendo? O Abravit ali é o perfeito. Vou botar aqui. Abravit. Ops, index. Bota verbo, é o imperfeito, né? Então, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, acusativo, da voz ativa, da classe 2, raiz bru, imperfeito. O sânscrito, às vezes, mistura um pouco os casos, né? Por exemplo, o optativo se confunde um pouco com o beneditivo, o imperfeito se confunde um pouco com o perfeito, e assim vai. Então, bru quer dizer o quê? Falou, né? Terceira pessoa, ele falou. Quem falou? Aí o mano que estava no dativo agora passou para o nominativo. Então, mano falou. Ixuaku, Ixuacave, falou a Ixuaku, que aqui também está no dativo, né? Ixuvaku, vou botar aqui no dicionário. Esse é o nome do cara. Devia sofrer bullying na escola lá, né? Então, o filho de Manu Vaisvata, vai, 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 vai Vasvata, descendente de Ikshvaku. Traduziu o nome dele, não. E, e falou a Ikshvaku. Botei certo? Botei. Falou a Ikshvaku. Então, aqui ele está falando, né? De como esse conhecimento que ele está falando no campo de batalha para a área de Una é antigo. Porque não só antigo, como também imutável, né? Ou seja, está irretocável. O que eu estou falando para você aqui foi o que eu falei para o Deus do Sol milhares de anos atrás.
E o que é essa forma de transmissão do conhecimento? Aí ele vai dizer: Evam param para praptam imam rajarshayo vidu sakale neha mahata yogo nastaf param tapa. Então, evam param para praptam imam rajarshayo vidu. Aqui tem o verbo, né? Mas ele está no particípio passado, né? Mas ele está no acusativo, com a marca do acusativo. Então, eu vou passar por ele, e vou direto no nominativo, que seria quem? Rajarshaya Vidu. Rajarshaya é o quê? É Raja, quer dizer rei, mais a palavra Urshi, mais o nominativo plural, tá? O plural, nominativo plural de Urshi, Arshaya. Porém, quando vai juntar no Sandi, a vogal tá? Que é, deixa eu botar aqui que é melhor. Esse R com um ponto embaixo e às vezes um R com um ponto embaixo e um traço em cima, eles são vogais. Essa é longa e essa é breve, tá? Muita gente fala rishi para falar dessa palavra aqui, rishi, Krishna, só que está errado, né? Por quê? Como a gente já viu muitos e muitos anos atrás, as vogais, né? Elas são não oclusivas, ou seja, a boca abre, o som sai e a boca fecha. Não tem toque, ao contrário das consoantes, por exemplo, as labiais. O nome é labial porque você vai falar pá, quando você fala pá, os seus lábios se tocam. Quando você fala dentais, sua língua toca no dente. Tá, 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 na laça, tá? Cacuminais, porque a língua toca o céu da boca. Tá, 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 naraxa, né? E palatais por causa do palato, e guturais por causa da região gutural, né? O velar. Já as vogais, elas também têm essa qualificação, porém elas não têm oclusão, que é o toque. Quando você fala a letra a boca abre, som sai e fecha. Então, aqui nas vogais, quem que está aqui também? O R com ponto embaixo, o R com ponto embaixo, traço em cima. Eles não poderiam ser lidos, pronunciados como uri, porque se eu falo que é ri, o que, que eu tenho? Oclusão, tá? Oclusão quer dizer toque. Então não pode ser o som de ri, o som dele é tá? Então não é, como é que eu falo aqui? Não é rishi, é urshi, tá? Só que você vai ver todo mundo falando rishi. Não tem problema, não vai morrer, não vai pro inferno por causa disso. Mas, como a gente está querendo estudar da forma correta, então Gradya Urshi. Na hora do Sandi aqui, a vogal, né, cerebral, né, cacuminal ou velar, ou cacuminal ou cerebral, ela vai se tornar a consoante repa. Ops. Repa é o R, Rajarshi, tá? Todas as letras, elas são chamadas, né, de cara. Por exemplo, a cara. Quer dizer o quê? A vogal A, né? A letra A, né? A letra ou o som A. Aí se eu coloco aqui
Hakara. Ele vai dizer a letra ou o som Ra. Só no R, o R é o único que não é cara. O R é Repa. Então, é o som da letra R. Então, ele é chamado de Repa. Todos os outros são chamados de cara. A cara, bacara, e assim por diante. Então, Raja Urshi. Urshi quer dizer sábio, Raja quer dizer rei. Arshaya, nominativo plural, né? Se a gente for ler no composto nominal, Raja, o pessoal fala Rajarishi, não é Rajarishi, é Rajarshi. Quer dizer o quê? Um sábio ou um santo que é rei. Ou, se preferir falar, um rei santo. Aqui, no plural, reis santos. Santos. Tá? Ele usa a palavra vidur. Aqui já o vidur, ele é o nominativo singular de vido. Vido também quer dizer sábio. Vou botar aqui, ó. Sábio. Não tá aí, né? E rei santos. Ó, vidur. É um inteligente, ó. Sábio. Sábios. O sábio e rei santos. Aí, imam, param, pará, pratam. Aqui a gente já sabe que é um pronome que está no acusativo. Esse. Quem está mais no acusativo também? Esse composto nominal. Param, pará, pratam. Param, pará, pratam. Quer dizer, aqui não quer dizer, já dá para entender, né? Param, pará, mais aí prefixo pra, mais a raiz ap, quer dizer obter, mais a marca do particípio passado, mais a marca do nome do acusativo singular. Então, ap quer dizer obter, prap também quer dizer obter, prapta quer dizer obtido, praptam, aquilo obtido. Aquilo obtido pelo quê? Para não parar. Para não parar quer dizer o quê? De um para outro. Para um, para. Botei errado. Ah, não. Aqui, ó. De um para outro. Só que ele bota para não parar. Ah, tá, ó. Então é para um para prata obtido por sucessão, por tradição, tá? Tradição de ensinamento, que é muitas vezes mal compreendida, porque quando a gente vai estudar um texto, a gente, normalmente, a maioria, vão estudar sem conhecer a língua, vão estudar uma tradução que não é muito legal, vão ver umas aulas insossas, que não são lineares, né? Não são verso a verso, elas não são desdobradas, e elas fogem do contexto. Então, elas fogem do contexto, interpretam recortes, né, fragmentos do texto, e para poder validar uma forma de pensar, quando na verdade deveria ser o contrário. Não que eu diga que a Bhagavad Gita é verdade, mas a verdade da Bhagavad Gita muitas vezes
é distorcido, transformando o livro aí como se fosse numa Bíblia hindu, e não tem nada de errado com a Bíblia, mas não é um livro religioso, justamente por causa disso aqui. Para Prapta. Tá? Então, quando vai ler um texto, primeiro, pô, legal que tenha contato com a língua original. Segundo, leia, entenda o contexto do texto. Então, o que, que esse texto representa dentro de um universo de textos anteriores e posteriores. E ali dos mesmos textos da mesma época, né? Porque muita coisa que Krishna referencia na Gita é conhecimento das Upanishads, né? Então, muitas vezes ele fala, se você não conhece os Upanishads, aí você vai entender uma série de coisas distorcidas, né? Como tem muita gente. E é um grande malefício, né? Porque quando você entende a Gita ali, né, você tem uma certa liberdade interna, né? Em várias coisas, assim, para cumprir seu dever. Então, você sabe que você não precisa se vincular a uma religião, se vincular a um tipo de ação específica, a um tipo de ritual, a um tipo de vestimenta, a um tipo de dialeto. Você não precisa. O que você precisa é ter uma intenção e ação, né, que seja árjava, que tenha árjava, né, retidão, que, que corrobore com a dinâmica dármica do universo. Tá? Isso aí você pode adorar Jesus, né, e tal, mas se você não tem esse yoga, ou seja, você vai, como muitas pessoas fazem, achar que yoga é uma ação. Elas acham que yoga é uma ação, elas criam uma hierarquia de yogas. Quando elas criam essa hierarquia de yoga, elas falam que tem ações melhores que outras, né? E aí dá uma confusão, é uma prisão, é um aprisionamento, tá? É bem limitante, né? E a Bhagavad Gita é um texto que ele te expande, ele não é para te limitar. Bom, então, então sábios, reis santos, eles obtiveram, né, por meio de sucessão, tá? Sucessão. Evam, aqui é uma palavra indeclinável, quer dizer dessa maneira. Dessa maneira, sábio e reis santos obtiveram esse, né? Esse quem, né? Esse yoga. É o mesmo no contexto. Esse yoga por meio de sucessão, de um para outro. A tradição era totalmente oral, né? Tanto é que em sânscrito não tem o verbo escrever. Você usa o verbo, em sânscrito você usa o verbo lik, quer dizer arranhar. Deixa eu ver. Lik, assim. E quer dizer arranhar, tá vendo? Então, quando você quer falar eu escrevo, você fala aham likami, que eu arranho. Eu arranho o quê? Era pegar a folha de bananeira e arranhar o que veio depois a ser o alfabeto, né, Devanagari. Então, aqui é arranhar. Então, essa tradição era oral. Primeiro todo mundo cantava, aí depois todo mundo decorava, aí o entendimento, o ensinamento, a Upanishad era ensinada, né? Porque não tinha papel, né? O papel veio depois. A folha de bananeira veio depois, né? Então, obtiveram esse yoga por meio de sucessão. Beleza. Sakale neha mahata yogo nashta parantapa. Aqui já foi. Então, aí aqui não tem verbo. Então, o que a gente faz? Vamos direto para o nominativo. Quem está no nominativo? Yoga nashta. Então, quer dizer o quê? O yoga, ele foi nash. Nash, na verdade, né? A raiz Z, que quer dizer perder, dissipar, perecer. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
né, se perder, né? E o Nasta, agora com o Sandy, né? Nasta. Ó, S com ponto embaixo, é, cacuminal, né? A língua vai lá pro céu da boca. E o T com ponto embaixo, a língua toca o céu da boca. Você fala Nasta, você vai ver que aqui o T toca o céu da boca. Então, Nasta é o participo passado. Perdido, desaparecido, perecido, destruído. Perdido de vista, né? Invisível. Que foi perdido. O yoga, perdido. Como está no nominativo, vou botar aqui. Foi, né? O yoga foi perdido. Outra palavra está no nominativo, é isso aqui. Sa. Né? Esse também, né? Sa. Vou botar aqui. Aquele, né? Depois eu vejo. Então, esse yoga foi perdido. Sa yoga nasta. Esse yoga foi perdido. Perdido, Kaleneha Mahata. Kalena, Kalena Iha Mahata. Isso aqui, A mais I, né? Gana Isha, Ganesha. Kalena Iha, Kaleneha. Então, foi perdido. Kala quer dizer tempo, né? Kalena, instrumental, singular, masculino. Terceiro caso, né? Kala, tempo. Kalena, pelo tempo. E é um tempo que tá, aqui está no instrumental, aqui também está no instrumental. A palavra aqui é Mahats. Mahats quer dizer grande, né? Que é amplo, enorme, grande, extenso, longo, abundante, numeroso, considerado, importante, alto, eminente, né? Um grande, né? Quem é o grande? É o tempo. O tempo que devora tudo, pelo grande tempo. Aí, com o tempo, o pessoal fala, no começo, fala ação na inação, inação na ação. Daqui a pouco fala que a alma, o Atma faz a ação. Daqui a pouco fala que o Atma sofre. Daqui a pouco fala que o Atma estava no mundo espiritual, quis desfrutar sem Deus, porque Deus já não era tão atrativo assim, caiu nesse mundo igual um anjo caiu. Aí cria uma série de teorias aí que não se encaixam dentro da lógica do texto, e nenhum texto se encaixa. Então, esse yoga já foi perdido. Ele, na verdade, já foi perdido nessa era. Sim, algumas pessoas estão recuperando. Né? Esse yoga, entenda esse yoga como o conhecimento. Tá? O conhecimento. Por quê? Qual é a causa do aprisionamento? A vidya, a ilusão. O que acaba com a vidya? Com o yoga se perdendo no tempo, o que eles acham que acaba com a vidya? Karma, ação. Só que a ação, ela não se opõe à ignorância. Você pode agir e você vai agir tendo conhecimento ou não. Então a ação, ela é como chuchu. Ela vai estar lá, você cozinha com camarão, tem gosto de camarão. Você cozinha com frango, tem gosto de frango. Então o cara é chuchu, entendeu? Então, mas ele é um instrumento de aprisionamento,
ou de amadurecimento da mente, como dizem as Upanishads. Então, a ação, ela não se contrapõe à ilusão, tá? É a mesma coisa, fala assim, tá tudo escuro aqui, eu quero resolver o problema da escuridão. Aí o que, que você vai fazer? Bater palma. Desde quando bater palma acaba com a escuridão? Não acaba. A escuridão vai continuar lá, você vai gritar, espernear, e nada que você fizer se opõe à escuridão. O que, que é aquilo que se opõe à escuridão diretamente? É a luz. Então, como o karma não se opõe à ilusão, a única coisa que se opõe à ilusão é vidya, que é o conhecimento. Esse yoga aqui, ele é o conhecimento acerca do Atman, Brahman e tudo mais. E aí, quando ele fala, esse yoga se perdeu, quer dizer o quê? Que perdeu-se a noção, o discernimento entre eu e não eu. Aí começa a confundir ação com não ação, inação com ação, já faz um monte de confusão ali, mistura um monte de coisa que não tem cabimento no texto. Então, esse, né, yoga foi perdido pelo grande tempo, né? Mahata Kalena. A palavra irra pelo grande tempo nesse mundo. Ó castigador, né? Castigador. Cara, eu copiei isso aqui de um lugar, né? Mas, na verdade, a palavra seria assim, ó. Param, tá, tá, tá. Param, né? Quer dizer superior, né? Vem da raiz, e depois a raiz tap, quer dizer aquecer, mais a palavra a, que faz o substantivo, né? Tipo fogo. Então, vou botar aqui, tá no vocativo, né? Parantapa. Destrói aquele que destrói os inimigos, né? Dito como heróis, né? Dito de heróis. É um nome para Arjuna, né? Porque Arjuna não queria lutar. Ele tá falando, ele chama Arjuna desse epíteto aqui para ele lembrar, cara, você é o castigador do inimigo, né? Você não é um frouxo. Aí bota aqui no vocativo. Ó castigador. Aí tá. Sa evayam maya tejya yoga prokta puratana bhakto sime sakha cheti rahasyam hitadutamam. Aqui não tem verbo, mas tem nominativo. Beleza? Então, ó, nominativo, 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 Eva, Ayam, nominativo, instrumental, dativo. E nominativo também. Cheio de nominativo. Aí, se eu for colocar tudo em formato de prosa, né? Aí, como que ficaria? Ficaria assim, ó. Ele usa uma repetição de pronome, Bhagavad Gita usa, né? Uma repetição de pronome, tipo aquele, esse, tá? Então, aquele, esse, yoga antigo ensinado, que seria, aqui é nominativo singular, nominativo singular, nominativo singular, nominativo singular e também nominativo singular. Tudo no mesmo caso. Então, eu pego tudo que está no mesmo caso, né, e coloco aqui
como é primeiro caso, coloco primeiro. Então, esse yoga procta é o quê? Pra ukta. Ukta, falado, para ukta, procta, declarado ou ensinado, né? Ensinado. Esse yoga aqui também é Puratana. Puratana é o antigo. Que pertence ao passado, né? Que é anterior, que é velho, que é, é ancestral, né? Então, esse yoga ancestral ensinado. Então, Ayam Yoga Prokta Puratana. É o que ele está falando. Esse yoga ancestral. Esse yoga ancestral ensinado. Aí, primeiro caso, primeiro caso, primeiro caso. Tudo aqui, primeiro caso. Sobrou o quê? Não tem acusativo, tá? Tem o terceiro caso, Maya. Asmat eu, Maya por mim. Instrumental singular, né? Ensinado por mim. Tá? Se fosse o acusativo, mãe. Se fosse o genitivo, mama ou me. Tá? Esse yoga ancestral é ensinado por mim. Aí, o que vem depois? Dativo. T. Esse T aí é o mesmo do namastê. O namastê é o quê? É a raiz nam, quer dizer reverenciar, mais o sufixo nominal primário as, que faz a palavra reverência, mais o dativo singular te, namastê, reverência a ti. Você botar aqui, ó, vai dar um monte de significado, mas nesse contexto aí é o dativo singular dos yusmat. Yusmat, você, te a você. Dativo singular, tá? Dos yusmat, né? Então, esse yoga ancestral ensinado por mim a você. Dia, tirando o Sandy, a dia. A você hoje. A dia. Agora, né? Today, hoje. A você agora. E a palavra Eva também é indeclinável, né? Também. Não está aí, mas eu vou colocar, né? E também. Ele está falando, né? Como eu ensinei a Vivasvats há milhares de anos atrás, hoje, esse mesmo yoga, né, ensinado por mim, né, Procta, ensinado por mim a você. Agora, Adya. Bhaktosi Sakacheti. Bhaktosi me Sakacheti. Que é Bhakta assim, nominativo. Sakacheti. Aqui o verbo é assim, da raiz as quer dizer ser, né? Assim você é, né? É. Não tá aí, mas eu vou botar. Você é. Você é o quê? Bhakta. Você é devoto, né? Bhakta. Ou devotado, né? Bhakta.
engajado, ocupado ou devotado. Você quer participar passado, né? Devotado. Ou botar devoto, para combinar, devoto. Já, iti. A mais e, cheti, chaiti. Você é devoto e sacar, amigo, amigo meu. Fiquei com dúvida aqui, né? Nominativo singular masculino de saque. É, ó, a palavra saque. Amigo no masculino. Porque também tem saca. É o amigo. Ele usou saque. Também é um amigo. Então, você é devoto e amigo. Tá, né? Me, asmad, eu. Me ou mama, meu. Você é devoto e amigo. Rahasyam yeta dutamam. Rahasyam ye etat uttamam. Rahasya. Rahasya é um segredo. Capítulo 9, Krishna vai falar Radya Vidya, Radya Guhya, que esse é o conhecimento considerado rei e é um maior dos segredos. E aqui ele fala, já fala e repete isso no capítulo 9. O conhecimento rei, por quê? Porque é sobre o sujeito, não sobre um objeto. Então, conhecimento que não muda, entre outras coisas. E é um conhecimento que é segredo. Por quê? Porque se você conta um segredo, deixa de ser segredo. Mas se você conta o conhecimento, ele continua sendo um segredo, porque logicamente a pessoa pode entender, mas assimilar emocionalmente tem todo um caminho ali para poder receber a visão do mestre, né? Então, por mais que você fale, existem ali várias camadas de barreiras ali que impedem a pessoa de entender realmente o que está sendo dito. Então, por isso que por mais que você diga, a pessoa continua sendo um segredo para a pessoa. Então, adiar, né? Hoje, esse segredo que é Uttama, que é o maior dos segredos, né? Radha Vidya, Radha Gurya, que é outra palavra aqui, ó. Gurya. A ser coberto, ó, um segredo, um mistério, e ele usa agora a palavra Rahasya. Você conta e a pessoa não entende. Então, esse segredo ou mistério, que é o quê? Que é Uttama. Uttama. Ut é o prefixo que dá a ideia de para cima, né? Superior. Ut, no sentido de para cima ou acima, tá? E o tama, ele é um comparativo. Tama. É um superlativo, né? Ó, é um afixo formando superlativos, né? Superlativo. Aqui, ó. Em alto degrau, muito. Então, quando eu coloco ut, que é para cima, mais o tama, quer dizer o mais alto, né? O mais elevado, o principal.
né? Então, esse segredo bota aqui, esse segredo, vamos dizer assim, mais secreto, maior, né? Segredo maior, para não ficar. E ri, né? Certamente, esse segredo maior. Aí vamos parar aqui. A Arjuna vai fazer uma pergunta. Aí a gente continua na próxima aula. Beleza, pessoal?